E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brother. Complicado, hein? É o poder da gravidade. Por exemplo, se tu pegar uma bola, tu jogar ela no chão, ela vai picar e vai voltar. Com certeza, ela vai descer numa velocidade muito rápida e vai voltar numa velocidade menor. Isso devido ao quê? Devido ao poder da gravidade. Por que a gravidade? Porque se tu bater no teto com a bola, ela vai subir numa velocidade menor. Mas no momento que ela bater no teto, tu pega uma bola com força e joga e bate lá no teto, ela vai descer numa velocidade bem maior, por causa da gravidade. O Grêmio bateu no teto e a situação só não é mais grave porque o Grêmio deu um godô, o Grêmio enganou, o Grêmio jogou, o Grêmio chegou até a segunda posição do campeonato, chegou à semifinal da Copa do Brasil, calça na mão, heroísmo, jogaram e nos enganaram mais uma vez. Tem jogadores aí que eu, sinceramente, eu queria mais uma vez também dizer parabéns ao valoroso time do Vasco, que lutou, que se empenhou, um time tecnicamente muito inferior ao time do Grêmio, mas correu, jogou. Quando eu falava de Grêmio e Flamengo, teoricamente a gente tem um time pior, mas se correr, jogar, botar sangue nos olhos, sempre a gente tem uma chance. Tem jogadores aí que pararam, literalmente pararam de jogar. E são jogadores que são bons. Bitelo, por exemplo, nunca foi um craque e nunca será, esse bagaceiro aí, mas literalmente parou de jogar. Mas vamos comentar o jogo. Eu sei que essa semana eu andei meio parado aí, até porque não teve muita coisa para falar, tem situações referentes a Kahneman, as contratações, né? E eu deixei um pouco o barco rolar para ver depois dessa partida que eu faço. Provavelmente essa semana seja um pouco mais intensa de vídeos aí. Então, assim, ó, o primeiro tempo do Grêmio, o Grêmio entrou escalado com 2 zagueiros, uma formação até com Ferreira já na ponta esquerda, tentando aproximar com o Soares, e não dá para dizer que não conseguiu. No início do primeiro tempo, o Ferreira teve mais próximo do Soares, o Soares é um jogador veterano, que eu sinto pena, porque cada vez que a bola toca no seu pé, alguma coisa acontece. E acontecia, porque o time do Grêmio, bem ou mal, corria e tentava jogar. O time do Grêmio perdeu o brio. O time do Grêmio bateu no teto e agora está caindo. E sorte que, acredito que chances de cair para a Série B, e eu não estou querendo ser trágico, eu estou dando a real, o time do Grêmio não joga. O setor de meio campo do Grêmio não joga ninguém. Vila Sante anda perdendo bola que nem louco, Carvalho sumido. É terrível. Esse Natan, que é um jogador que eu disse que o Grêmio deveria dar continuidade, cada vez que entra joga bem. Aqui na primeira rodada no Jacone contra o Santos, entrou, deu um chute, o jogo estava difícil, mas não joga nada, não tem sangue, time moloide. E o Grêmio teve a posse de bola, o Vasco da Gama trocou garrafas com o Grêmio ataca e voltou a ser aquele Grêmio que não ataca certo, e quando ataca é sempre contra-atacado. Parece que tem medo de atacar porque sabe que se não fizer o gol, a bola não parar no meio campo e sair, vai ser contra-atacado. E eu descobri por que é contra-atacado, porque ninguém corre, ninguém marca, ninguém se esforça. O Grêmio até há pouco tempo atrás corria. O Grêmio não cansa mais que nem no início do campeonato, que era um Grêmio assim, que não corria, que não cansa, mas mesmo assim os jogadores não correm. O Grêmio tentou, o Ferreira aproximou um pouco, mas o Ferreira é um meio jogador, é um meio ponta. Ele não tem força para chutar, ele tem decisões erradas,
O meio-campo do Grêmio não conseguiu jogar. O Natan, aquele é um moloide. O lateral direito do Grêmio, os laterais do Grêmio, que é muito criticado aqui, a gente vê aquele João Pedro, um cara forte, que tem o ímpeto de chegar, de marcar, mas não é culpa dele, minha gente. Não é culpa dele, a culpa é do meio-campo. Pobre Soares, um veterano que se tivesse em qualquer time mediano aí, qualquer Atlético Mineiro, ia chover fazendo gol. Só paradinho na frente da área com o time jogando para ele. E o Grêmio não consegue fazer isso aí. E eu ainda não criticarei o Renato, porque eu acho que o Renato está certo em tudo que ele fez. Assim, a maioria das coisas administrou crises. Eu não posso dizer que o culpado é o Renato, mas o jogador tem de jogar e correr pelo treinador. Então o Grêmio fez um primeiro tempo de 0-0, onde o Vasco, a partir dos 15 até mais ou menos uns 30 minutos, o Vasco tomou conta mais ou menos do jogo, atacou, pressionou o Grêmio parou, recuou nas linhas, mas no mais, no geral, foi um jogo, tanto primeiro quanto segundo tempo, onde o Grêmio teve a posse de bola, teve no campo do adversário, muito pela fragilidade do adversário, mas não consegue articular jogadas. Os jogadores como Natan, Ferreira, que é um jogador que ele perde todas as jogadas. Uma que outra ele consegue, mas ele não consegue dar continuidade com um chute ou um passe. O lado direito, o Bitelo é nulo. Uma vergonha esse rapaz na ponta, no meio, depois passaram ele para volante. A contratação nova, o Menininho, aquele que entrou ali, não vi nada demais. Um menino assustado, parecendo, querendo driblar todo mundo, sem jogada tática, enfiado na ponta esquerda. Até que pedra mole, baguadura, bote-bate, tec-fura, tec-tec, até que o Vasco fez seu gol. O Vasco lutou, se empenhou, mereceu, teve menos volume de jogo, mas mereceu, jogou do jeito que podia. O Grêmio não joga do jeito que pode. O Grêmio joga da maneira que não pode jogar. Terrível, terrível. Bateu no teto e tá voltando.